Cirurgias minimamente invasivas. Você sabe o que significa? Eu sou o Dr. Carlos Canteras, cirurgião do aparelho digestivo, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito das cirurgias minimamente invasivas hoje praticadas na área do aparelho digestivo. Em primeiro ponto, o que é uma cirurgia minimamente invasiva? É uma cirurgia que leva a menor agressão, menor trauma cirúrgico ao paciente. Ou seja, a gente utiliza incisões menores, causando menor resposta inflamatória ao paciente e uma rápida recuperação. Quais são as cirurgias minimamente invasivas hoje que a gente tem, que a gente utiliza na prática? As cirurgias videolaparoscópicas e as cirurgias robóticas. Ambas, através de pequenas incisões, que a gente chama de portais, a gente consegue, passando um aparelho específico chamado de trocáter, operar o paciente olhando numa câmera e fazer a cirurgia específica, causando menos trauma cirúrgico ao paciente. Qual que é o benefício? Qual a vantagem que esse paciente tem quando ele é operado de maneira minimamente invasiva? Primeiro ponto, menos dor no pós-operatório, uma recuperação mais rápida da cirurgia. Então esse é o paciente que volta a andar, ele volta a se alimentar, fazer as atividades habituais num menor espaço de tempo. É um paciente que muitas vezes tem uma alta precoce, ele fica menos tempo internado. Então ele tem menos dor no pós-operatório, uma recuperação mais rápida, uma alta precoce e muitas vezes ele reabilita, ele volta às suas atividades habituais, ao trabalho, ao convívio familiar, num menor espaço de tempo. Ainda tem outro benefício, que é o fato de causar menos infecções de ferida operatória, ou seja, a gente não utiliza incisões grandes, cortes grandes no abdômen, por exemplo, que abre o espaço, abre a janela para risco de infecção, uma infecção maior de ferida operatória. Isso não acontece. A gente utiliza normalmente incisões pequenas, 5 milímetros, 10 milímetros, na dependência aí do acesso que a gente vai utilizar. E quando que a gente realiza cirurgia minimamente invasiva no aparelho digestivo, no abdômen? Hoje, praticamente todas as cirurgias a gente realiza de maneira minimamente invasiva. As de pequeno porte, sem dúvida, são as cirurgias mais realizadas. Então, as cirurgias de hérnia, as cirurgias de vesícula, a cirurgia de refluxo, sem dúvida, são as cirurgias, o modo preferencial é a minimamente invasiva. As cirurgias de alta complexidade também a gente consegue realizar de maneira minimamente invasiva. Os cânceres, seja o câncer de cólon, de reto, o câncer de estômago, o câncer de pâncreas, o câncer de fígado, a gente consegue realizar, praticar a cirurgia de maneira minimamente invasiva, entregando ao paciente o benefício da via, entregando o benefício do menor dor pós-operatório, recuperação mais rápida, reabilitação mais rápida, com o mesmo resultado oncológico. Ou seja, removendo o tumor, tirando toda a linfadenectomia, quer dizer, todos os linfonodos, que a gente chama os gânglios, ao redor do tumor, então uma cirurgia oncologicamente satisfatória, uma cirurgia oncologicamente adequada, com o mesmo resultado oncológico, mas com benefício da via minimamente invasiva. E quando a gente utiliza a via minimamente invasiva no aparelho digestivo, nas cirurgias de abdômen? Praticamente todas as cirurgias hoje podem ser utilizadas, pode ser utilizada via minimamente invasiva, seja videolaparoscópica, seja robótica, cirurgias de pequeno porte, hérnias, vesícula, cirurgia de refluxo, quanto às cirurgias de grande porte, os tumores, os cânceres coloretais, os cânceres de estômago, de pâncreas, de fígado, a gente consegue realizar por essa via, laparoscópica ou robótica. E aí a gente entrega ao paciente uma cirurgia de alta complexidade, onde esse paciente tem menos dor, recupera mais rápido, reabilita mais rápido, tem menor risco de infecção, volta ao convívio familiar mais rápido, com o mesmo resultado, ou resultado até superior do ponto de vista oncológico, com a retirada do tumor, com toda a linfadenectomia envolvida, quer dizer, a retirada dos linfonodos, dos gânglios ao redor do tumor. Então a gente entrega um resultado oncológico melhor ou superior, com benefício de menos dor, menos trauma cirúrgico. Tá? Então hoje a via minimamente invasiva só chegou para agregar, só chegou para o benefício do paciente. Importante a gente entender que cada caso é um caso, existe complexidade totalmente diferente, depende do tumor, da posição, do órgão envolvido, da extensão desse tumor, se há envolvimento vascular ou não, claro, até para a gente aplicar a forma minimamente invasiva. Então a avaliação de um médico especialista, uma avaliação técnica é extremamente importante. Eu sou o Dr. Carlos Canteras, cirurgião do aparelho digestivo. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo, deixe seu like, ative o sininho, curta, nos mande comentários para a criação de novos materiais e eu fico à disposição. Obrigado.